Fiz do meu jeito, o podcast que traz ferramentas e é um guia para equilíbrio da vida, dicas profissionais e o estilo de vida para melhorar a sua saúde mental e física. E, obviamente, eu trago profissionais aqui, pessoas muito importantes e com histórias incríveis para compartilhar com a gente. E agora eu tenho aqui o Adriano Barbosa, que é psicólogo. Bem-vindo, Adriano. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui contigo no podcast. E eu também, muito feliz de conhecer pessoalmente, Sim. né? Queria que você contasse um pouquinho para o público quais as suas formações, por onde você andou. Tá, eu fiz minha graduação em psicologia. Eu sou analista do comportamento, sou psicólogo. Fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará. Durante esse período, eu fiz 2 estágios, um no mestrado e no doutorado na Utah State University, que fica em Logan, Utah, nos Estados Unidos, com o professor Thomas Higby. E já trabalhei em algumas clínicas como supervisor. Durante a pandemia, eu me mudei para Nebraska, nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu pós-doutorado em análise do comportamento. E também eu fui professor por um período de 1 ano e meio, também lá na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil faz quase 1 ano e atualmente trabalho supervisionando profissionais, supervisionando clínicas, dando consultoria para clínicas, para escolas, também com intervenções em análise do comportamento para pessoas autistas. Perfeito. E pegando esse gancho aí na sua jornada fora do Brasil, conta um pouquinho como que está a formação, como que a atuação do analista do comportamento nesses lugares. Tá, eu vejo o seguinte, que o Brasil tem gradativamente tentado seguir as tendências mundiais, digamos assim, quando diz respeito a padrões de qualidade de análise de comportamento. A gente tem aí várias pessoas que a cada ano isso aumenta, né, o número de profissionais que estão querendo se certificar em análise de comportamento. Então, no meu caso, eu fiz a minha certificação lá, que é a minha certificação pelo BACB, que é o Behavior Analyst Certification Board. O nome da certificação que eu tenho é BCBA, ou Board Certified Behavior Analyst. No meu caso, é um nível de doutorado. E hoje em dia, no Brasil, a gente tem algumas certificações como a CABA, que é promovida pela Associação Brasileira de Análise do Comportamento, a BPMC, e você tem as certificações do QABA, que é o Qualified Applied Behavior Analyst, que é uma organização mundial, e daí eles têm feito um trabalho de disseminação, de expansão de certificações de análise de comportamento no mundo todo. Então você tem algumas opções aí de certificação pelo QABA, tanto para nível de aplicador, de técnico comportamental, quanto para nível de supervisor. Então eu tenho percebido assim, tirando como referência a minha história nos Estados Unidos e a minha história aqui no Brasil, que as pessoas no Brasil têm cada vez mais olhado para esses padrões de qualidade. É algo que a gente ainda precisa melhorar Avançar. muito, avançar muito, sabe? A gente, inclusive, está num processo muito intenso de tentar regulamentar a profissão de analista do comportamento. Eu hoje faço parte da ANPAC, que é a Associação Nacional de Profissionais Analistas do Comportamento, faço parte do Conselho Fiscal, e é uma luta muito forte nossa ter um projeto de lei que regulamente a profissão de analista do comportamento. Então, espero eu que o mais breve possível a gente consiga aí regularizar essa profissão, justamente porque à medida que a análise comportamental aplicada vem ganhando mais evidência, justamente pelas evidências que tem para intervir, para dar suporte para pessoas autistas, aí a gente tem aí digamos assim, um caminho duplo, né? Você tem as pessoas que estão buscando qualificação para se adequar a esses padrões de qualidade, que são padrões de qualidade que são internacionais, então não é uma coisa que, os Estados Unidos pensou do nada. Não, todo mundo, quando a gente fala de análise de comportamento, o mundo inteiro concorda que existem padrões mínimos de qualidade para prestação de serviço. Sim. Então é uma coisa que a gente tem tentado lutar para que o Brasil também tenha padrões específicos de qualidade e as pessoas que não seguem esses padrões, que existe uma consequência específica para as pessoas que não sigam esses padrões, porque a gente está falando aí de direito a uma intervenção de qualidade, Exato. a gente está falando de dar o suporte necessário para as pessoas que precisam, a gente está falando de um trabalho que seja ético, sabe, de seguir um código de ética e de não prejudicar tantas famílias que
estão precisando de intervenções de qualidade, mas acabam aí, eu tinha falado dos dois caminhos, né? Acabam, infelizmente, sendo vítimas de um segundo caminho, que é composto por pessoas que estão em busca do dinheiro, estão em busca de soluções rápidas, estão em busca de atalhos, e é uma pena que a gente precise lutar tão intensivamente contra essas situações, sabe? E muitas famílias Sim. acabam sendo prejudicadas. E A gente até porque, sabe. às vezes, as famílias não conhecem, né, quais são, às vezes, diferenciar o que é uma prestação de serviço de qualidade e uma prestação de serviço que está à busca de outras coisas, né? E às vezes a pessoa é muito gentil, muito amorosa, né? E isso vende bastante, né? Eu falo para a família: você não precisa me amar, mas eu preciso dar resultado. Então você ama meus resultados, É exatamente por isso que né? muitas vezes você vê aí no movimento de redes sociais muitas pessoas ganhando influência sem necessariamente trazer um benefício de qualidade Sim, para as pessoas que precisam desse serviço, né? Eu acho que as duas coisas relativamente precisam caminhar juntas. A pessoa que está fazendo divulgação científica, a pessoa ter realmente estudado e ter o conhecimento para trazer realmente informação que seja precisa, que seja científica, que seja de qualidade para as famílias. Senão, elas acabam, infelizmente, virando presa, né, para sim. essas pessoas que estão só buscando o retorno financeiro, né, o que é uma pena. E nos Estados Unidos, a análise do comportamento é uma profissão regulamentada, né? Assim como é a psicologia aqui, lá, a análise do comportamento é regulamentada. Sim, exatamente. Então, inclusive, se você não segue o código de ética, você perde a sua certificação, você perde a oportunidade de, inclusive, receber pelo seu trabalho, porque quando a gente fala de planos de saúde e postos de trabalho, você precisa ter uma certificação ativa para poder estar trabalhando com esse público. Sem essa certificação, sem seguir os padrões de qualidade, você não consegue trabalhar usando análise de E comportamento. lá, se eu não me engano, eu já entrei no site do BCBA, mas lá você consegue saber quem são as pessoas que estão no processo ético, né? Exatamente. Torna público, né? Você consegue fazer denúncia pelo site do BSB. Você consegue ver as pessoas que estão com, a gente chama de red flag, né, que estão lá com um alerta, olha, essa pessoa está com processo ético, e você consegue ver, inclusive, as pessoas que estão com certificação ativa e inativa. Então, se uma pessoa na internet fala, eu sou analista do comportamento, ou eu sou supervisor, eu sou aplicador por esse órgão específico, eu consigo ir lá no site fazer a busca e identificar se o que a pessoa está falando é realmente verdade. É tipo um Jus Brasil Aham, da aba, sabe? sim. Você acha que é um caminho aqui possível para o Brasil? Por quê? A análise do comportamento vem de uma disciplina da psicologia, né, aqui Sim. na nossa realidade. Você acha que é um caminho possível de desmembrar essas duas coisas e tornar a análise do comportamento uma profissão? Eu acho que tem duas alternativas possíveis. Eu acho que a gente tem lutado primordialmente por tornar a análise do comportamento uma profissão independente, porque o que está acontecendo é o seguinte: dentro do campo da psicologia, as várias áreas, as várias abordagens, quando você olha para o escopo de atividades e o escopo de competência, você não consegue dar conta de todas as demandas possíveis. Quando você pensa na profissão do analista do comportamento, é justamente para dar conta de várias demandas que são particularidades da formação do analista do comportamento. Existe aí uma questão de formação muito importante Sim. que, digamos assim, é essencial para criar essa diferença. Então, por isso é que muitos de nós têm falado de análise do comportamento como uma profissão independente. É simplesmente porque existe um escopo de competência que muitos psicólogos não estão dando conta e o analista do comportamento pode ajudar Uhum. a prestar esse serviço com a melhor qualidade possível. Eu, eu particularmente, eu vejo a profissão psicólogo, a formação do psicólogo ainda muito generalista. Sim. Então, quando você termina a faculdade lá, depois dos seus 5 anos de formação, você não consegue dar conta com qualidade de um atendimento para uma pessoa autista. Não consegue. E quem fala isso tá mentindo, sabe? Eu, particularmente no meu caso, eu preferi, inclusive, buscar esse tanto de informação que eu busquei, porque quando eu saí da graduação, eu não me senti seguro para atender pessoa nenhuma.
Então, daí, eu sabia que a minha primeira escolha deveria ser fazer o mestrado. Fiz o mestrado, acabei depois fazendo doutorado, depois fiz o pós-doutorado, e eu te falo que até hoje tem casos que eu não atendo. Tem famílias que me procuram, tem profissionais que me procuram, que eu prefiro primeiro fazer uma reunião, que eu chamo de reunião de apresentação, sabe? Uhum. Para checar quais que são as demandas da pessoa, seja do profissional, seja da família. E daí eu falo, olha, isso aqui está no meu escopo de competência, ou não, isso aqui não está no meu escopo de competência, eu prefiro que você busque um outro profissional que ele vai te dar o suporte necessário. Perfeito. Então, assim, além de a E formação essa de psicólogo... humildade profissional e acadêmica, ela é muito importante, né? Porque nós não somos um robô da inteligência artificial. Então, a gente não vai estar com um HD aqui cheio de coisa. Demanda X, espera aí que eu vou apertar o botão Y. Não. Né? Então, acho que essa humildade, esse autorreconhecimento, ele é muito importante, né? E eu acho que nossa cultura, às vezes, ela vai contra isso. Então, eu tenho que dar conta, não tenho que dar conta e nem sou capaz de dar conta de tudo, né? E aí saber ter os parceiros para quem a gente encaminha, né? Sim. E nessa parte da regulamentação, você falou que tinha 2 caminhos possíveis, né? Um vem daí uma profissão independente. Qual é esse outro caminho? O outro seria realmente ainda junto à psicologia. Nesse sentido, tem realmente um movimento de outras pessoas, inclusive dentro da análise de comportamento, que querem que a análise de comportamento, enquanto profissão, se mantenha junta à psicologia. Eu entendo as motivações dessas pessoas. Que fosse exclusivo para psicólogo, né? Que fosse exclusivo para psicólogo. Eu consigo entender a motivação dessas pessoas, mas ao mesmo tempo pensando assim, essa questão que você colocou aí, a análise do comportamento sendo como conhecimento específico só de psicólogo, eu não acredito nisso. Acredito que a análise do comportamento ela é um conhecimento que precisa estar acessível a qualquer profissão, contanto que seja regulamentada. Sim. É isso, acho que a gente precisa de regulamentação dessa prática. Você acha que assim a gente cresceu muito, né, no sentido de estar mais visível e ter mais demandas para o analista do comportamento, mas a parte de conselho e regulamentação não acompanhou a mesma coisa, né? Porque você fala, nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode ser um profissional da análise do comportamento, desde que você estude e faça a sua formação para isso. No Brasil ficou, qualquer pessoa, não é exclusivo do psicólogo e tal, só que não teve assim uma estruturação para que fono, administrador, qualquer pessoa pudesse fazer, né? Exato. O problema aí é o acesso, é você poder ser analista do comportamento com qualquer formação sem regulamentação. Sabe? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você quer ser analista do comportamento, mesmo que você tenha feito graduação, vamos lá, em ciências sociais ou graduação em direito, você pode ir lá fazer o seu mestrado em análise de comportamento, fazer o seu doutorado em análise de comportamento, fazer a grade de cursos que é ligada ao processo de certificação, fazer a prova. Se você passou na prova e atendeu todos os requisitos, fez a grade curricular, fez supervisão, tudo certinho, beleza. Daí você segue e busca a certificação. Aqui o que é que está acontecendo? Tem gente que tem formação em óleos essenciais, formação em veterinária, psicanálise, e com esse conhecimento fala que faz aba. Aí isso é problema, isso é antiético, entende? Porque daí a pessoa está simplesmente buscando um atalho, porque vê que a aba tem ganhado mais evidência. Sim. Tem mais vagas de trabalho, né? Tem mais possibilidades. Exatamente. Daí você vê um monte de lugar por aí falando, eu faço aba, sem a pessoa ter formação específica. Então, assim, eu não criticaria, por exemplo, a pessoa aqui no Brasil que tem a formação em direito e foi buscar a formação em análise de comportamento direita como deve ser feita, sabe? Então, de fazer o mestrado para ser supervisor, porque o requisito principal para você ser supervisor é você ter feito um mestrado em análise de comportamento, ter feito as disciplinas, ter feito supervisão. Você fez tudo isso, cumpriu os requisitos, beleza, vai lá, faz tua prova, passou na prova, ótimo, seja supervisor, excelente, muito bom para você. Mas tem um caminho, sabe? Sim. Não é você simplesmente, hoje eu acordei, hoje eu quero dizer que faço aba
e beleza, e Era me aí que eu vou aceitem. procurar uma pós online aqui, me É. matriculei numa pós online, aí sai um certificado em 6 meses. Ou então, infelizmente, você tem muita gente aí que faz curso de final de semana, né? Sim, Curso de 20, 40 horas. e sai como supervisor. Sabe? Então, assim, o fato de não estar regulamentado permite que, por exemplo, o É, plano de saúde pegue esse certificado de 20, 40 horas e aceite como se a pessoa fosse supervisor. Sabe? Um dia exatamente. desses, eu tive que alertar uma pessoa que estava dizendo na rede social dela que tinha doutorado. A pessoa falava que era doutora, mas a pessoa não tinha doutorado. Aí eu cheguei e perguntei: Ei, você tem doutorado? Ela falou: Não, não tenho doutorado, mas é porque o meu conselho, que é de outra classe, permite que eu fale que é doutora. E ela tinha me mandado uma mensagem para buscar supervisão comigo. Eu falei: Eu não vou te supervisionar simplesmente por isso. Porque o conselho não permite que você diga que você tem titulações que você não tem, Exatamente. sabe? Isso seria um exercício legal, né? Assim, Tem até um tem um nome campo muito jurídico para específico, isso. né? É. Tem a questão do exercício legal da profissão, quando você fala de profissões específicas, né? Uhum. Então, por exemplo, você falar, você não tem uma formação de psicólogo e está fazendo o trabalho de psicólogo, né? Isso é um exercício legal da Tchau. profissão. Quando a gente olha lá no Código de Ética, do analista do comportamento, a gente fala de você falar, divulgar títulos que você não possui, né? Então, a Sim. pessoa que se chama doutora, mas não tem doutorado. A pessoa que se diz analista do comportamento, mas não tem a formação de analista do comportamento. Eu já vi, para você ter ideia, se eu colocar lá no título do Instagram, BCBA em andamento. Isso não pode, sabia? Isso, gente. A pessoa estava fazendo algumas disciplinas Aham. da grade curricular, mas a pessoa não tinha certificação. Então, mesmo que você esteja fazendo formação, você ainda não é Um BCBA. BCBA. Então, você não pode colocar esse tipo de coisa, porque isso é. Existe um termo em inglês chamado misleading. Você está enganando, está levando a pessoa a entender uma coisa, Isso. e como é uma linha cinza, se alguém te critica, você pode falar: não, legalmente eu posso isso, mas não pode. Sabe? Quando Pronto. você fala, quando você vê no código de ética, é aquela coisa, né, de que nem tudo que é legal, que é aceito na lei, você pode fazer. Então, enquanto analista do comportamento, você não pode fazer esse tipo de prática. Pegando um gancho nisso, outro dia eu estava dando uma aula de ética e falando sobre a parte de imagens, né, do paciente, de Sim. filmagem e tal. E aí os alunos falaram, nossa, eu vi outro dia, não sei não onde, eu falei, ó, às vezes a pessoa não tem orientação, agora que vocês sabem, vocês orientam. Mas se fizer um print fino, não fica um. Porque eu vejo um monte de gente postando foto, Exato. atividade com a criança. Sim. Ah, mas a mãe liberou, mas a criança não te liberou. E o conselho também não liberou. Bom que você Então, falou o isso. conselho só libera eu mostrar o meu paciente interagindo comigo numa sessão se existe alguma coisa jurídica, se põe em risco o paciente, que eu vou mostrar naquele contexto. Sim. Né? Do contrário, eu não posso pedir para ele assinar um termo e eu vou filmar aqui eu atendendo você em terapia. Exato. Né? Eu estou quebrando um sigilo profissional. Né? Eu acho muito importante você estar colocando, sabe? Porque acho que por 2 pontos, assim. Ponto 1 é assim, quando você, enquanto profissional, que tem uma relação de autoridade sobre aquela família, quando você vai e pede autorização para tirar foto, existe uma influência. Sim. Não é como se vocês estivessem no mesmo nível. Você, enquanto profissional, se a família não aceita assinar esse registro, essa autorização, a família, a grande maioria das vezes, vai se sentir acuada. Sim. E tem a outra questão, que eu acho que vai muito dentro disso aí que você está falando, que é assim, independente de qualquer lei, de qualquer regulamentação, se a família autorizou ou não, qual é a função disso que você está fazendo? Tem benefício para a pessoa? E eu acho que um ponto que você colocou é muito importante, assim, se a criança cuja foto está sendo tirada pudesse falar para você, ela aceitaria você tirar essa foto, ela aceitaria você postar, ter o registro dela lá na rede social. E muitas vezes, quando você cava, né, na raiz dos motivos pelos quais a pessoa está fazendo isso, o único motivo é se promover. O motivo, aquilo que a pessoa está fazendo não está causando nenhum benefício para o paciente, para o cliente, qualquer nomenclatura que você queira usar. Então, por que você vai fazer? Por que você vai ficar caçando foto de cliente, ficar postando em rede social? Por que você vai ficar
a todo momento gravando depoimento e vídeo da família, dizendo que você é um ótimo profissional. Entende essa relação de Aham. influência, sabe? E no final das contas, o que a gente faz enquanto profissional precisa unicamente beneficiar quem a gente está atendendo. Exatamente. Isso que as pessoas fazem está beneficiando? Acho que não. Também acho que não. Eu vi outro dia uma profissional fazendo uma devolutiva e ela gravou um trecho da devolutiva e postou da conversa, né? Não mostrou a família, mas mostrou a gravação Sim. do trecho. E eu falei, isso assim é extremamente antiético, né? E, mas se a família liberou, ela liberou numa relação que já é unilateral, Sim, né? Porque a gente é detentor do conhecimento, a família está aqui. Então, eles, como você falou, vai se sentir coagida às vezes. E às vezes uma não deu, a outra deu, aí a filha de um está aparecendo, a filha do outro não está aparecendo. Então, é uma questão bem, bem sabe o que foi delicada que eu em já vi? relação a isso. Você está falando, né, desse exemplo de, às vezes, uma faz, outra não faz. Tem uns exemplos, assim, que eu já presenciei que são muito bizarros, assim. Já vi família brigar para ver quem que dava o melhor presente pro profissional. Já, já teve uma vez que eu trabalhei numa clínica que eu precisei instaurar uma política para ninguém receber presente, justamente porque isso estava acontecendo. Sabe? E é uma coisa que é muito natural. Da nossa Quando... cultura, né? Assim, o brasileiro gosta Então, de agradar, né? e você não receber presente é uma coisa que é muito natural no código de ética. Tá lá muito claro, assim. Não existe uma regra muito fechada do tipo, eu não vou aceitar um biscoito. Não, não é isso, né? Uhum, A gente sempre tem que levar em consideração contexto cultural, sabe? Mas também a gente tem que levar em consideração o bom senso, né? exato. Então, ver a diferença entre eu aceitar um biscoito da família, porque simplesmente foi boa vontade da família naquele dia, em comparação a aceitar um relógio de R$ 500. Sabe? Existe uma diferença muito grande aí. Então, o que eu vejo que falta bastante é as pessoas olharem para o código de ética e, sabe, Fazer o se inspirarem que. por ele e identificarem, tá, na minha prática, será que essas coisas são aceitáveis? Você falou dessa questão de imagem em rede social. Uma das coisas que eu sempre tento tomar muito cuidado é assim, especialmente lidando com imagens em colocação de dados e de imagens em recursos eletrônicos, né? Seja em rede social, seja em qualquer outro recurso, assim. Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe, às vezes as pessoas não consideram isso e quanto que é importante você também garantir não só que a dignidade da pessoa está sendo respeitada, mas que a imagem da pessoa não vai ser usada em outros meios. Exato. Eu já vi, por exemplo, casos, para mim, eu acho o tipo de caso que é mais bizarro para mim que eu já vi na área nesse campo assim, de as pessoas gravarem sessões inteiras e colocarem em Facebook. Mesmo em grupo fechado, isso é um problema. Aí, vamos lá pensar nós dois juntos. Assim. Meu Deus do céu. Imagina o seguinte: Tito Mark Zuckerberg, né, tem uma rede social. Facebook é uma rede social. Tem aquela coisa que a gente sempre fala sobre rede social, que assim, quando o produto é de graça, o produto é você. Né? Uhum. Então, na rede social, tudo que é postado na rede social pode ser usado, inclusive as informações que você coloca lá, pode ser usado para anúncios, pode ser usado, inclusive hoje em dia, para treinar modelos de inteligência artificial. Uhum. E já é sabido que a Meta, que é a empresa que é dona do Facebook, do Instagram, eles usam o material que está lá disponível para treinar os próprios modelos de inteligência artificial. Então, o que é que impede, mesmo num grupo fechado de Facebook, eles pegarem aqueles Sim, vídeos e usarem para treinar um modelo de inteligência artificial? No momento que está lá, você não controla mais o que é que está acontecendo. exatamente. Aí daí toda a dignidade, toda a privacidade do seu cliente está desrespeitada. Exatamente. Totalmente ignorada, né? E aí realmente é antiético. Então, eu fiquei muito preocupada quando eu dei essa aula que os alunos falaram isso, assim, nossa, a gente vê muito a imagem. Eu falei, agora que vocês sabem, vocês têm um papel crucial de informar, né? Sim. E instruir a pessoa e vocês próprios não serem agentes desse tipo de ação. Eu zelo muito assim pela imagem dos meus pacientes, o material
eu falo, olha, você quer postar um material como uma dica? Posta antes de você usar com o paciente. Depois que usou e ele já preencheu o conteúdo dele, já é. Sim. Aí você não pode mais postar. É lindo, é maravilhoso, mas eu não posso postar, vai ficar no meu coração, na minha cabeça, né? Então é uma linha muito tênue. Se quer se promover, mostra o conteúdo sem ser feito. Preenche você mesmo, então, Sim. né? Olha, se faz assim, assado. É melhor do que você usar o que o paciente fez. Né? Existe uma coisa que eu não sei se todo mundo que está acompanhando o podcast vai entender muito bem, mas com certeza a gente conhece, que é, sabe o quê? Boca a boca. Antes da rede social, as pessoas já conseguiam saber do trabalho das outras sem precisar ficar postando, sabe? Ninguém Exatamente. fazia sessão de análise do comportamento, tirava foto da sua sessão, colocava numa caixinha e mandava pro correio para as pessoas. Isso não acontecia. Entende? Então, assim, volta para aquela questão que a gente estava conversando. Qual que é a função disso? Quando você tira, sabe, todas essas camadas aí de divulgação e de autopromoção e tal, Sobrou o que para o paciente? sabe? E o que você está fazendo é isso, está respeitando o paciente, como você está falando? Muitas vezes, não. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? E tem formas de você, enquanto profissional, promover o seu trabalho sem precisar ficar mostrando imagem de sessão, sem precisar ficar mostrando imagem de cliente, sabe? E as pessoas sabem, as E famílias principalmente com sabem. criança, né? Tem uma questão muito delicada com imagem de criança, que às vezes a gente, até com meu filho, tem coisas que eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso ser autuada também, porque precisa ter uma série de autorizações do juizado de menores, inclusive. Então, não é coisa assim, postou, sai usando, né? Eu até posto, às vezes, imagem do John, às vezes ele faz foto comigo, mas um contexto muito específico e bem limitado, porque eu também não posso usar a imagem dele de qualquer forma, Sim. né? Então, eu precisaria de uma autorização mais afinco. Então, se a gente for ver empresas, Johnson, não sei o que usam imagem de crianças, ali existe uma série de coisas para autorizar. O John foi fazer um teste para mini modelo, tinha uma série de documentação de autorização para ele poder, de fato, atuar com fazer uma imagem para uma empresa, dele vestir uma roupa de uma empresa. Então, não é assim sair fazendo, né? Sim. E eu acho que as pessoas perdem, às vezes, o senso disso e ignoram a lei, ignoram as regras, né? E isso reflete na família, Sim. né? E aí, pegando um pouquinho o gancho isso da família, como que a gente pode, né, proteger as famílias de situações desse tipo, de, olha, você pode sim recusar e você não quer que a imagem seja postada, não autorize, você não tem que ter nenhuma retaliação por causa disso. Sim. E em relação também à profissão, né? E qual profissional chegou até ele, as credenciais desse supervisor. Então, fala um pouquinho sobre isso para proteger também o usuário, né? As famílias que dependem desses serviços. Perfeito, perfeito, Tati. Acho que o primeiro de tudo, especialmente pensando no Brasil, onde a profissão ainda não é regulamentada, eu acho que a maneira mais fácil e mais válida de você identificar padrões de qualidade é através das associações profissionais. Então, se você pensa, por exemplo, na profissão do fonoaudiólogo, na profissão do terapeuta ocupacional, na profissão do psicólogo, primeiro olha para os conselhos, né? Pensando em análise do comportamento, você tem a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, que é a BPMC. Então, digamos assim, é a nossa associação científica mais tradicional, Sim. mais respeitada, com mais credibilidade no nosso país. Então, pensando em análise do comportamento, eu olharia, né, primeiro o site da BPMC, sabe? Muitas das coisas que eles falam podem informar muito bem famílias. Aí a gente começa a partir para outras formas de acesso à informação. A gente da ANPAC está fazendo o possível também para divulgar o máximo de informações possíveis sobre padrões de qualidade de análise do comportamento. A gente tem feito um trabalho massivo de organização e articulação política e também a gente tem algumas iniciativas nossas internas que muito provavelmente no futuro as pessoas devem saber melhor, de produção inclusive de documentos que falem para as pessoas sobre padrões de qualidade.
Um dos documentos que eu sei que foi traduzido pela Laila Samp da Daxta é um documento da CASP que fala sobre padrões de qualidade em análise de comportamento. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi esse o documento que ela traduziu. Então, se quem estiver acompanhando for lá no Instagram da Daxta, vai conseguir acessar esse documento gratuitamente, sabe? É um documento que é possível ser acessado lá. Então, a gente tem, assim, organizações que têm buscado fazer tradução de documentos para dar acesso às pessoas do Brasil. Aí, pensando numa outra camada, falando de rede social, aí é onde a coisa começa a complicar um pouco mais. Porque a gente tem várias pessoas que falam que têm as qualificações, mas não têm. Então, minha dica sempre para essas pessoas, quando as pessoas vão buscar informação em rede social, é analisa o currículo da pessoa, primeiramente. Então, pega o nome da pessoa. Tem uma plataforma chamada Lattes, Latts. Vai lá no Google, busca Lattes, coloca lá o nome da pessoa. Daí vai listar toda a formação da pessoa, toda a formação acadêmica, onde que ela fez a formação. Daí você já tem uma base muito boa se a formação da pessoa está de acordo com os critérios de qualidade e análise de comportamento. E com o que ela está falando, né? Porque acontece, como as coisas não são regulamentadas, então acontece muito do que eu te falei, né? De a pessoa falar, eu sou BCBA em andamento, ou eu sou ou doutor fulano, mas a pessoa não tem doutorado, sabe? Acontece muito isso. E, no final das contas, teve um ponto que você falou, né? O discurso bonito, atraente, acaba cativando muitas pessoas e elas acabam não olhando para as qualificações reais. No final das contas, se a pessoa tem qualificação, aí você tem mais chances de o trabalho dar certo. Se a pessoa não tem as qualificações necessárias e tá só fazendo vídeo bonitinho, sabe? Com qualidade 4K, 8K que seja, né? Com uma fala bonita, atrativa, isso não diz nada sobre a eficiência e efetividade do trabalho. Então, o currículo Lattes é hoje em dia, assim, no Brasil, a forma mais segura, digamos assim, de você identificar as qualificações de alguém. E, a partir disso, você consegue ir nos sites das certificações em análise de comportamento e checar quais que são os padrões, o que é que você precisa esperar de um profissional. Então, por exemplo, na CABA BR, que é a certificação que é promovida pelo Instituto IBIS, ligado à BPNC, que é a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Lá tem um documento que fala sobre padrões de qualidade. No site do BSB tem documentos que falam sobre padrões de qualidade. Na CASP fala sobre padrões de qualidade. E tem o código de ética também no BSB em português, no QBA também em português, né? Exato. Então, e hoje em dia a gente tem, se você pegar o texto em inglês, copiar e colar, traduzir, você tem, sabe? Eu falo, todo muito mundo fácil. pode ter acesso, né? É mais muito fácil agora. Para quem está acompanhando o podcast e ainda tem dificuldade de identificar essas coisas, eu sempre deixo muito disponível para as pessoas entrarem em contato comigo. Então, sou muito... Na verdade, eu super gosto de ajudar, sabe? Porque eu acho que é função nossa mesmo, né? Sim. De dar informação para essas pessoas. Mas eu acho que seria digamos assim, o feijão com arroz, sabe? Para você identificar essas coisas. Se, na dúvida, pede para a pessoa o currículo, sabe? Pede os certificados. Perfeito. Sabe, não é mistério nenhum, não faz vergonha, é direito da família. E sabe? se a gente tem certificado, a gente tem orgulho de mostrar, né? Exato. Sabe? Agora, se você não tem, se ofende, eu falo. Se não se ofende, já é um problema. Entendeu? Já é uma coisa para você desconfiar. Sim. Bom, nossa, eu ficaria aqui mais horas gravando. Depois a gente vai fazer mais um episódio em outros momentos pra gente falar mais. Quero te agradecer e pedir para você falar algo assim que você fez ou faz do seu jeito, para deixar de inspiração para outras pessoas. O que eu faço do meu jeito? Olha, tem muita coisa, Tati. Mas resume um aí. Resume. Olha, eu acho que uma das coisas que eu me preocupo muito é de fazer o máximo possível para fazer um trabalho o mais ético possível, de treinar os profissionais que eu treino com a maior ética possível, de dar o feedback necessário, porque eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de ter um feedback preciso para que a pessoa siga a ética como deve ser seguida. E uma coisa que eu luto muito é por divulgação de informação para as pessoas que não conseguem acessar. Então, por isso, super parabenizo o teu podcast, sabe? Porque
é uma forma muito importante de divulgar informação para as pessoas que precisam. Que infelizmente a gente ainda está no contexto onde muitas pessoas no Brasil não têm acesso a um Sim. serviço de qualidade, a intervenção em aba de verdade, que siga os padrões de qualidade. Então a gente precisa muito fazer um trabalho de divulgação científica, de luta pela regulamentação da profissão, para que a gente tenha políticas públicas para dar acesso de verdade a essa intervenção para as pessoas que não têm acesso. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. pela sua história e que Obrigado. seja cada vez mais brilhante. Felizão de Obrigada. estar contigo. Obrigado. Fiz do meu jeito, fica por aqui. Vejo vocês em outros episódios.